Está no ar o ICL Notícias, segunda edição desta segunda-feira, dia 20 de março de 2023. Confira agora os destaques do programa de hoje. Acredite se quiser. 1 em cada 2 brasileiros acredita que o Brasil corre o risco de virar comunista. Senado barra a CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro. Cresce o coro contra os juros altos no Brasil na véspera de reunião decisiva do Comitê de Política Monetária. E a opinião de César Calejon, Chico Sá, Guga Noblar, Cláudio Couto, Maíra Réquia e André Roncalha sobre os principais temas do dia. Viva o SUS, viva a atenção primária, viva o Mais Médicos! Muito boa noite, Porto Alegre, Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, Curitiba. Já tinha gente na sala de espera do nosso chat 10 minutos antes do programa começar. Que Olha bacana, só a expectativa. Hein? Assim é que é bom. Obrigada a todos pela audiência. Boa noite, César Calejon, tudo bem? Boa noite, Rô. Boa noite, comunidade CL. Boa noite, Chico Sá, meu camarada. Noite. E aí, Chico, descansou no final de semana? Boa noite. Pô, bala. Zero. Vem assunto, vem assunto. Olá, Guga Noblar, boa noite para você, diretamente da capital federal de Brasília. Tudo bem? Boa noite, meus queridos colegas do ICL e essa audiência maravilhosa. Estamos juntos. Boa noite, Isso aí, querido. eu já Boa começo noite. quente, tá? Saiu aqui no UOL que Alexandre de Moraes envia à PGR pedido para suspender redes de Nicolas por transfobia. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou hoje que a PGR se manifeste sobre um pedido para suspender os perfis nas redes sociais do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Moraes deu prazo de 5 dias para que a Procuradoria se manifeste sobre o caso, Chico Sá. Acertadíssima decisão. Vamos ver o que a PGR vai fazer, né? Mas isso foi um pedido da deputada federal Érica Hilton, PSOL São Paulo, baseado naquele pronunciamento absurdo, criminoso dele no início dos trabalhos da Câmara, no Dia da Mulher, mais exatamente. Então, aguardar, ver se a Procuradoria-Geral da República segue em sintonia com o bolsonarismo ou já está pensando nos novos tempos. Vamos ver qual é o termômetro, mas crime tem que ser penalizado, não pode ter outra decisão. A gente sempre discute aqui, né, Calejon, aquela coisa, vale a pena dar eco a esse tipo de manifestação, a postar ali no Twitter, redes sociais? Você não estaria apenas dando mais palco para esse tipo de gente? Eu acho que quando tem crime pesado no meio, a gente deve fazer o que a gente fez, por isso que o Xandão está lá levando pelo menos para a Procuradoria. Vamos ver no que vai dar. Eu acho que é o caso de expor o crime que, nesse caso, está cometido, sendo capaz de não reverberar a própria imagem ou o nome da pessoa que está cometendo o crime. Agora cabe à PGR decidir se eles vão preservar a organização constitucional do país ou se eles vão permitir que figuras como essa, por exemplo, possam capitalizar capital político, que eles possam ganhar ressonância, que eles possam, enfim, ser capazes de auferir todo tipo de benefício em causa própria, utilizando falas criminosas como essa, utilizando o parlamento brasileiro de uma forma jocosa, cometendo todo tipo de impropério, o que, em última análise, resulta em mortes. Então, cabe ressaltar que o que a gente está falando aqui é de que quando essa pessoa age dessa maneira, mais pessoas trans são assassinadas. Eu já fiz isso em outras análises e me parece que o Alexandre de Moraes entende bem o momento histórico no qual a gente está enquanto nação e entende a necessidade de reforçar o sistema de freios e contrapesos no sentido de colocar limite a essa sanha desgovernada da extrema-direita nacional, Rô. E Guga, chegou uma quentinha aqui, eu vou repercutir contigo. Alberto Youssef é preso pela Polícia Federal por ordem de novo juiz da Lava Jato. Na decisão que ordena a prisão, tomada no âmbito de uma representação fiscal para fins penais aberta pela Receita Federal,
O magistrado afirma que o ex-doleiro não devolveu todos os valores que se beneficiou ilicitamente, leva a vida privilegiada e deixou de informar à Justiça Federal dados atualizados sobre seu endereço. Youssef foi condenado a mais de 100 anos de prisão em processos abertos a partir das investigações do Petrolão. Guga. Estão ressuscitando a Lava Jato. Interessante, eu não li essa notícia. Acabou de chegar, Guga. Acabou de chegar, né? Enfim, tem que entender melhor o motivo do juiz, mas imagino que ele, enfim, esteja indo pelo caminho da legalidade. Não acredito que o novo juiz vá copiar o estilo de Sérgio Moro. Eu acho que o mau exemplo já foi dado, inclusive Sérgio Moro pagou por isso. Então, diante do histórico da Lava Jato, há de se acreditar que seja uma decisão muito bem embasada. Vou tentar depois entender melhor, mas enfim, estão ressuscitando de alguma maneira a Operação Lava Jato, né? Pois é, e o Eduardo Apio, né, o juiz federal Eduardo Apio, assumiu os processos da Lava Jato recentemente, né? E pelo jeito vamos ter mais Lava Jato de volta aos noticiários. Esse é um velho personagem da corrupção no Brasil, não apenas da Lava Jato. Ele vem de um caso que é maior do que o Lava Jato em termos de dinheiro, que é o Banestado, que apurava as famosas contas CC5. Eram contas que os corruptos brasileiros usavam para colocar dinheiro lá fora. E sem ali para fugir, não deixar rastro de corrupção. E esse doleiro, ele já era desse escândalo. Ele é o doleiro de quem tem dinheiro no Brasil. A maioria dos acusados na Lava Jato procuram ele, não porque ele está também no esquema de corrupção, ele é o lavador oficial do Brasil. Ele é a grande lavanderia brasileira, não só de quem está na Lava Jato, mas de empresário de comunicação do Brasil. Esse cara é um personagem assim, se mexe com ele para valer, vai incomodar muito além da questão da Lava Jato. Então ele é esse personagem, para a gente situar ele na história do país, ele é esse cara. Assim, e sempre se acusou muito o Sérgio Moro de deixar uma certa vida fácil para ele. Talvez o novo juiz esteja corrigindo um pouco essa rota. Vamos esperar. E são tantas conexões, né, do doleiro, que daria para fazer um PowerPoint também, né? Se você pegar ali dos anos 90, ele estava um pouco no caso JPC Farias. Assim. Tem hora que o dinheiro da corrupção precisa ser lavado. Quem são os maiores lavadores? Esse era um dos 5 maiores do Brasil. Passará inevitavelmente por ele. Seja o dinheiro de uma grande empresa qualquer, de São Paulo, que precise, nessa hora, ajeitar lá o caixa 2 no final do ano, seja um político, seja alguém de uma grande construtora que fez uma licitação errada. Esses caras são as lavanderias, estão lá. E a corrupção passa por eles. Agora, vocês sabem que eu pelo menos, estou sempre altamente inclinado a acreditar que não existem coincidências. Isso não é uma coincidência que esse senhor está sendo preso agora. E eu também estou altamente inclinado a acreditar que existem motivos que transcendem aqueles que estão sendo expostos na superfície da questão. Eu confesso que eu não tive contato ainda mais detalhado com esse caso e com o que aconteceu. A meu ver, as coisas que foram salientadas como motivo para a prisão justificariam, a despeito de parecerem relativamente corriqueiras, né? Mas se ele de fato falhou em informar uma série de coisas e tal, tudo isso de fato traz consequências, mas eu tenho a impressão, pode ser que eu esteja errado, que ao longo dos próximos dias surgirão novos elementos que vão dar mais propriedade para a gente entender a leitura que precisa estar ali nas entrelinhas. Por que disso agora? O que envolve isso num âmbito mais profundo? E a gente sabe, né, gente, o que foi a Lava Jato, a gente sabe o nível de arbitrariedade que foi efetivamente cometido ali durante aqueles processos. Então, acho que a gente tem que acompanhar isso e entender o que está por trás dessa prisão que se anuncia agora. Deixa eu chamar nosso primeiro convidado, que é o Cláudio Couto, cientista político. Oi, Cláudio, boa noite para você.
Quero aproveitar e repercutir com você essa notícia que acabou de chegar, que o Alberto Youssef é preso pela PF por ordem do novo juiz da Lava Jato. Eu também, bem, primeiro boa noite para todo mundo aí, boa noite para quem nos assiste. Boa noite. Né? Eu também estou sabendo só agora, não tinha visto essa notícia, acabei de chegar em casa, e realmente as dúvidas que vocês aí levantaram, né, são dúvidas que eu também tenho, né? Quer dizer, o que aconteceu de diferente para que esse Alberto Youssef voltasse a ser preso? Né? Quer dizer, foi, no caso da delação dele, falta de apresentação de evidências com as quais ele havia se comprometido? Foram novos crimes cometidos? Não sei se o Alberto Youssef, digamos, deixou a sua profissão de doleiro, né, de doleiro daqueles que não tem muito como justificar a origem do seu dinheiro para fazer algum tipo de coisa na vida. Se não deixou, talvez haja também novos motivos para ele ser envolvido nessa situação que leva agora à sua prisão. Agora, mostra que, digamos, ainda há algumas brasas acesas aí do que sobrou da Operação Lava Jato, né? E de uma maneira que volta ao começo, né? Porque tudo começou, em boa medida, com o Alberto Youssef, né? Quando se vai atrás dele por razões que nada tinham a ver imediatamente com aquilo que de efeito político se produziu, tinha a ver lá com questões outras relacionadas à lavagem de dinheiro, e a gente sabe todas as consequências que se produziu, né? Talvez, digamos, se ele estava lá na origem, há mais coisas nas quais ele esteja envolvido que justificam isso, mas não sei se a essa altura é alguma coisa que traga grande impacto à política nacional. É mais uma notícia talvez surpreendente do que propriamente politicamente de grande relevância, claro, exceto para o próprio Alberto Youssef, até onde eu consigo perceber em função de tudo que ocorreu até agora. Guga, você acha que o Sérgio Moro ficou surpreso com essa notícia que acabou de sair agora? Quero ver a reação do Moro. Será que ele já tuitou? O Youssef, a carreira criminosa dele começou com contrabandista de bebidas. Ele trazia ilegalmente bebidas, algumas que não poderiam, inclusive, serem vendidas. Então ele era contrabandista de bebidas e depois passou a distribuir esse dinheiro em diversos esquemas de corrupção que envolviam desde o Collor ao Eduardo Cunha. Ele tinha inúmeros clientes na política e estava envolvido em dezenas de esquemas, inclusive no Petrolão também. Foi por ali que ele começou a perder os bilhões dele, que disseram que ele acumulou bilhões nesses esquemas aí, o Youssef. Então, realmente, muita gente grande, muito peixe grande se envolveu com ele. Será que estão prendendo ele agora porque estão interessados em algum desses peixes grandes aí? Eu não sei também. Veremos como é que vai ser o desdobramento dessa história aí do Youssef. Estou curioso. Mas, de fato, como falou o Chico Sá, ele tem muita gente grande aí que ele pode dificultar a vida, se ele quiser. E isso me parece ser uma proposição extremamente plausível. Isso que o Noblar acabou de colocar. É óbvio que o que quer que a gente diga nesse momento é mera especulação, então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, mas me parece que o objetivo final dessa proposta não é o Youssef. Me parece que isso faz parte de um processo um pouco mais amplo, que tem como objetivo final figuras diversas, que eu não vou aqui fazer nenhum tipo de ilação e não vou colocar nenhum nome, porque aí seria especular demais. Mas essa colocação do Noblar, ao meu ver, é o caminho mais plausível. Essa prisão não se encerra em si mesma. É óbvio que isso faz parte de uma estratégia, a meu ver, um pouco maior a ser acompanhada ao longo dos próximos dias, Chico. Porque o juiz acaba de assumir a 13ª vara, né, que era a vara responsável pela Lava Jato. Ele não é juiz da Lava Jato, ele é juiz daquela vara e ele pegou, além da Lava Jato, um bocado de tranqueira que está lá na gaveta dele, já estava esperando por ele. E ao puxar esse fio, né, o fio de uma meada antiga, um dos primeiros personagens da Lava Jato, a gente só vai saber de certo, e ele parece que não é um juiz que fale muito, a gente só vai saber ao certo na segunda prisão dessa leva. Exato. Aí você vai ter uma leitura para onde é que vai. Um pouco mais claro. Vai puxar aquele fio do Tacla Duran, que acusa a família Moro de se aproveitar financeiramente da Lava Jato. Qual vai ser o caminho? Próximo passo, né? Vai buscar as empreiteiras? Vai voltar com o Odebrecht? Então a gente só vai saber no próximo passo. Mas
ficaram muitas possibilidades mesmo de quem ganhou dinheiro com a Lava Jato, quem fez fundo de dinheiro com a Lava Jato. Em nome daquele moralismo, muita coisa foi feita de forma, não, digamos, não muito religiosa. Então, pontas não faltarão para ele puxar. Vamos ver qual serão esse remix, essa nova edição, essa nova versão do que a gente ainda chama de lavajatismo, né? Perfeito. Nova versão é boa. Gente, vamos para o próximo assunto, porque uma pesquisa do IPEC mostrou que o governo Lula é aprovado por 41% dos brasileiros que avaliam o governo como ótimo ou bom. Já o índice de reprovação dos que acham o governo ruim ou péssimo é de 24%. Vale lembrar que ele está melhor que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que depois de 3 meses tinha 34%. Mas o que mais chamou a atenção dessa pesquisa foi que metade dos brasileiros, ou seja, 44%, concordam que o Brasil corre o risco de virar um país comunista. César Callejon, o Brasil parou no tempo da Guerra Fria, não? Exato, é estarrecedor e veja, tem todo um contexto histórico aí, Rô. Eu disse isso num curso que a gente tem gravado aqui no ICL. O Estado Novo, em 1937, já traz essa narrativa do anticomunismo com o que era o Plano Cohen. O Plano Cohen foi estabelecido porque tinha um comunista judeu húngaro, que era o Bela Kun, que era jocosamente chamado de Bela Cohen pelos integralistas da época. Aí surge o Plano Cohen, que nada mais era do que uma fake news dizendo de forma ultra resumida para os efeitos do tempo que a gente tem aqui, que o Brasil seria dominado pelos comunistas e, portanto, precisaria de um Estado forte. 10 anos depois, você tem em 47, Henry Truman, a doutrina Truman orienta toda a produção cultural americana para esse propósito, o macartismo, você tem 64 golpe militar, você tem agora, nesse começo do século XXI, essa narrativa sendo utilizada novamente. Enfim, é um ideário, é uma espécie de ideologia que vem sendo incutida na cabeça do brasileiro há pelo menos aí quase 100 anos. O comunismo, essas pessoas sequer sabem definir o que é. A meu ver, o comunismo, essa é a definição que eu dou para encerrar a minha fala, é a soma de todos os medos da parcela mais reacionária da população brasileira. Isso é o que é o comunismo hoje para essas pessoas. E, Cláudio, as pessoas acham que vão dividir a casa, vão dividir o carro, vão dividir tudo ainda, né? E sem saber exatamente o que elas estão falando. Eu acho que isso que o César colocou é perfeito, né? Na verdade, as pessoas, se você perguntar para elas o que é comunismo, vai ser difícil, né? Que elas deem uma resposta que tenha algum grau de consistência. Acho que muita gente realmente vai colocar todos os seus medos, e muito desses medos relacionados a questões que são crendices, né? Que são ideias malucas a respeito do que seja o comunismo, como essa aí, né? Ah, você mora num apartamento com 2 quartos, um vai ser dado para outra família, né? Na realidade, as suas propriedades vão ser confiscadas. E veja, como se nós corrêssemos qualquer risco, né, de ter a implantação do comunismo no Brasil. E eu falo risco, entre aspas, porque a própria pergunta colocando como risco é interessante, porque aí os comunistas falam, como assim risco? Já gera um questionamento. Vamos dizer, qual é a probabilidade? Você acha que é provável que venha comunismo? Talvez fosse uma pergunta um pouco mais neutra, né, feita às pessoas, mas seja lá como for, é alguma coisa completamente surreal que as pessoas em 2023 ainda acreditem nisso, né? Se a gente volta lá em 1964, bem, eram 5 anos depois ali da Revolução Cubana, a gente vivia um mundo de Guerra Fria, né? Havia os países, né, do bloco oriental da Europa, né, todos ali na esfera de influência da União Soviética. Agora, hoje, né, hoje isso não faz o menor sentido, nem a China mais é comunista, quer dizer, não tem qualquer cabimento acreditar numa bobagem desse tipo, mas mostra o quanto a disseminação dessas teorias da conspiração, de fake news, como também foi lembrado agora aí pelo César, né, de toda uma imaginação em torno de que o PT seria comunista. O PT é um partido social-democrata, um partido trabalhista, né? Não tem mais nada a ver. Há comunistas dentro do PT. Sim, há comunistas dentro do PT, há comunistas que trabalham na Rede Globo, há comunistas, né, que trabalham, enfim, um monte de lugares, nem por isso os lugares são comunistas, nem o PT como partido.
né? Eu me lembro daquela velha frase que o Lula proferiu numa entrevista lá do final dos anos 70, antes mesmo da fundação do PT, quando perguntaram para ele se ele era comunista. Aí ele respondeu, não, eu sou torneiro mecânico. Né? E o PT é um partido que vem daí, né? Vem do sindicalismo, um partido, claro, que teve entrada lá dos grupos trotskistas, de ex-grupos oriundos da esquerda clandestina, muitos deles comunistas, ainda tem alguns que ainda acalentam isso dentro do PT, mas o PT é um partido social-democrata. 13 anos e meio de governos do PT mostraram que está assim, muito distante de qualquer coisa que pudesse ser imaginada sequer como comunismo. Então, na realidade, as pessoas estão acreditando em bruxas, em Papai Noel, né, acreditando no bicho-papão, na mula sem cabeça. Na realidade, uma crença que não tem qualquer sustentação na realidade, vem da incompreensão do mundo que a cerca. Perfeito. Não, eu estou acreditando na perna cabeluda, para citar uma lenda urbana, a lenda urbana do Recife. A loira do banheiro também, né? A lenda urbana do Recife chamada perna cabeluda. Não tem menor fundamento. Mas eu acho que é um Em pacote São Paulo, com medo mesmo, Chico, né? o Recife era a perna cabeluda, aqui era a loira do banheiro. Exatamente, aquilo era o loira do banheiro. Esse pacote do medo, essa tua imagem é muito boa, porque é isso, né? É o medo de fechar a igreja, que foi muito propagado no pacote dos evangélicos, que são maioria nessa história. Curioso, eu falei do Nordeste, o Nordeste é onde menos se acredita nesse tal de comunismo. Só 21%. Em relação a 44%, tá bom, né? Então estamos bem por lá. Tá super só 21%, bem. Só 21%, que é uma cota ali razoável. Mas o que se contou história, eu lembro da campanha de Erundina, para mostrar que o PT era um partido comunista, o Jânio Quadros, o adversário, mandou assim, centenas de pessoas com pranchetas ali, com papel ofício, para anotar quantos quartos as pessoas tinham nas suas casas. Porque já era para ameaçar. Porque Erundina ia tomar um quarto para a gente, para a população. Então, essa aí você fez a trajetória desse medo. Quando o Brasil perde um jogo para a Hungria, em 1954, a revista Cruzeiro manda um grupo de repórteres para a Inglaterra para provar que o juiz era comunista, por isso que o Brasil perdeu. Então, esse fantasma, ele é plantado há um século. Ele ronda, né? Ele ronda. Essa Hungria aí não era uma que tinha um tal de Puskás jogando, ô Chico? Tinha só o Puskás jogando. Só o Puskás. Que é sinônimo de gol bonito, né? O cara é sinônimo de gol bonito. São craque. Mas é engraçado que até o Papa é comunista para eles, o Papa Francisco, claro. Sim. A Globo então a é gente comunista. está bem acompanhado. A Globo, a Janaína Pascoal é de esquerda, o Sérgio Moro é de esquerda. Então, o Itaú é comunista. Eu acho que o Eduardo Moreira é comunista também, viu? O Eduardo Moreira é o maior comunista do Brasil. Certamente. Olha, o Itaú eu não tenho certeza, mas o Santander, que é vermelho, com certeza é. É verdade. Agora, o ponto Comunista espanhol ainda por cima. O maior inimigo do fascismo é o comunismo. E esse movimento neofascista brasileiro, bolsonarista, tem, obviamente, uma imaginação pouco fértil e voltou a usar o fantasma do comunismo e o ataque ao comunismo como uma narrativa para tentar, claro, angariar mais militante e conseguir, inclusive, pelo medo, pela emoção e não pela razão, convencer o seu eleitor, o seu militante. Então eles voltaram com esse fantasma e você vê até o Eduardo Bolsonaro, ele tem um projeto de lei para criminalizar o comunismo no Brasil, os símbolos comunistas, como fizeram na Hungria. Ele até usa a Hungria como exemplo, né? A Hungria que deixou, inclusive, de ser considerada uma democracia. Então ele quer fazer isso no Brasil, ele quer criminalizar o comunismo e depois ele chama a todos que são da esquerda, ou que não são do espectro político deles, que são os adversários políticos, eles chamam de comunista. E eles estão, portanto, criminalizando não só comunismo, como criminalizando toda a esquerda. A intenção deles é criminalizar o seu adversário, é fazer com que seu adversário seja linchado, seja preso, seja demonizado pelos militantes deles. Então, eles criam esse fantasma do comunismo, eles criminalizam o comunismo e eles chamam todos que não são do grupo deles de comunista. E quando você está lidando com um criminoso, você não conversa, você lincha. Esse é o objetivo. O objetivo é demonizar a esquerda, demonizando os símbolos
alguns símbolos da esquerda, que são esses símbolos comunistas. Alexandre, um pouquinho antes do programa, Perfeito. a gente estava conversando e você falou sobre esse recorte religioso também nessa pesquisa, que é importante a gente trazer aqui para a nossa comunidade do ICL também. Veja que entre a média geral é de 44%, né? Que essa pesquisa do IPEC demonstrou. Entre os evangélicos, essa taxa sobe muito, entende? Então, a meu ver, pelo menos, existe um dado muito empírico aí, no sentido de te demonstrar como o dogma religioso atua. O que a gente está discutindo aqui é que existe um componente forte de ignorância, de alienação, de que as pessoas simplesmente não entendem, primeiro, o que é o comunismo, segundo, que não existe a menor chance do Brasil a se tornar uma república comunista. Como o Cláudio muito bem pontuou, o PT ficou mais de uma década no poder, não houve nada nem parecido com isso, de que o país pudesse virar um país comunista para todos os efeitos, entende? Então existe um elemento de ignorância e de alienação muito forte, que é ainda mais forte, a meu ver, pelo menos, entre os evangélicos. Por quê? Porque o dogma religioso não permite o debate, porque propõe todo o tipo de idolatria cega, porque não permite que você tenha nenhum tipo de pensamento crítico com relação às complexidades e à forma integral com que o jogo sociopolítico se desenvolve. Então você está absolutamente afeito a esse tipo de dogma e você acaba acreditando nesse tipo de fantasma, nesse tipo de coisa que o Estado vai tomar a tua casa, que você vai ter que dividir o quarto com alguém, que você vai ter que comer o teu cachorro, enfim, esse tipo de impropério absolutamente absurdo. Pior, você falou de forma gozada, mas tudo isso foi real na campanha. Exato. Né? Eu acho. Vale sim dar uma mergulhada inclusive, nessa de comer pesquisa, cachorro. porque ela traz dados realmente chocantes, Comer interessantes. cachorro né? assim como na Venezuela, seria a nova prática nacional. Ai, ai, ai. Bom, vamos falar um pouquinho da CPI, que não vai acontecer, porque a CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro, no Senado, não deu em nada. Terminou hoje o prazo para a entrega de requerimento para a criação da CPI e não foi obtido o número mínimo de assinaturas. Era necessário o apoio de 27 senadores, mas só 15 assinaram. Cláudio, notícia boa, né? A favor do governo que era contra, né? Não queria essa CPI. Não, a notícia é muito boa porque uma CPI ela é meio que um buraco negro político, né? Ela acaba absorvendo toda a energia que há à sua volta, né? E ainda mais com todo o pampeiro que certamente os bolsonaristas tentariam produzir, né? Nessa CPI. E o governo tem uma pauta pesada para fazer avançar, não tem uma situação muito confortável no Congresso, né? A composição do Congresso é uma composição que não facilita a vida do Executivo, até andou recebendo aí uns recados do presidente da Câmara, do Arthur Lira. No Senado a situação também não é lá muito confortável. Agora, o fato de aqueles que propõem a CPI, que são gente interessada em produzir bagunça, né? Terem obtido só 15 votos, eu acho que isso mostra uma coisa positiva também, no sentido de que, se o governo, por um lado, não tem um apoio muito firme no Senado, talvez ele não tenha também aí um grande número de senadores que sejam dados a, vamos dizer, riscar o palito de fósforo dentro do barril de gasolina, né? E eu acho que isso é positivo, porque se sabe que isso só produziria ruído, seria ruim, não é nem para o governo só, para o governo certamente, mas seria ruim para o próprio país, né? Que ficaria ali imerso, né, num bate-boca. E veja, em relação a uma situação que já vem sendo investigada pelos órgãos competentes, o Ministério Público está produzindo uma investigação, a Polícia Federal está fazendo avançar uma investigação, a Polícia Civil do Distrito Federal está fazendo avançar uma investigação, o Supremo está diretamente envolvido com a história, e não bastasse, tem uma CPI, e essa tem produzido até uns eventos interessantes, uns depoimentos interessantes, uma CPI rolando na Câmara Distrital do Distrito Federal. Sim. E essa CPI, por exemplo, teve um depoimento na semana que passou, né, daquele comandante da PM que chegou até a ser preso ali provisoriamente e que deu uma série de informações interessantes sobre, primeiro, o comportamento dos militares em relação à própria PM. Então isso é alguma coisa que foi revelada e pode levar até inclusive o general Heleno a ser convocado a depor, se não alguns outros militares que já estejam na reserva. E mais, né, está produzindo espaço para um debate público importante a respeito do que aconteceu ali, sem falar nas declarações que ele deu também
acerca do comportamento das pessoas que estavam ali, né? O quanto a gente falava agora dessa crença amalucada de quase metade da população brasileira na possibilidade do comunismo, desse pessoal que estava à frente do quartel-general em Brasília, a gente via um delírio ainda maior. Né? Gente que, por exemplo, dizia que os extraterrestres viriam para produzir ali uma revolução bolsonarista, um cidadão que teria dito até que ele próprio era um extraterrestre, enfim, coisas assim inacreditáveis se a gente pensasse em termos normais da política. Mas o bolsonarismo produziu um tempo anormal na política, o ponto culminante foi, de fato, esse 8 de janeiro, e veja, não precisa de CPI, na verdade, os dados estão todos postos aí. Então, acho que foi positiva sob vários aspectos, né? Inclusive esse de não se fazer perder energia com coisa que não ia produzir nada de positivo para o país e que já não esteja sendo feito. É isso aí. Você tem um inquérito com 1.500 pessoas ouvidas. É muito vasto essa investigação. As pessoas estão prestando depoimento, dizendo a placa do ônibus. Assim, talvez seja a nossa maior investigação de 89 para cá. Então, acho que não carece de CPI. E muito brevemente, só para a gente avançar, você sabe o que me preocupa nessa proposição? É que as CPIs passam a ser usadas, principalmente em época de internet, smartphone, rede social, likes, etc., como palanque político. Então, alguma coisa no sentido isso seria, sei lá, um projeto de lei ou alguma coisa que pudesse avançar nessa medida. Se vocês querem estabelecer CPI ou CPMI, você não pode falar a respeito desse processo que não seja durante o próprio processo. Você não pode usar isso para fazer tweet, você não pode usar isso para dar entrevista, você não pode, de alguma forma, utilizar esse processo de comissão parlamentar de inquérito para se autopromover politicamente. Isso é algo que, enquanto sociedade, no nível sociológico, a gente vai ter que debater. Porque senão você vai ter CPI... que é impossível, né? Você vai ter CPI sendo estabelecida. Exatamente. Então, por isso que precisa ter algum critério no sentido de não ficar utilizando CPI de forma aleatória para capitalizar politicamente, entende? É verdade. E saiu hoje na coluna do Igor Gadelha, do Metrópolis. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro já está em posse das joias doadas pela Arábia Saudita, que ele terá que devolver por ordem do Tribunal de Contas da União, o TCU. Guga, parece que elas existem, né? Mas continua aquela pergunta, né? Quem será a pessoa que vai fazer a imagem do estojo? A defesa do Jair Bolsonaro perguntou onde deveria entregar as joias. O Lucas Furtado, subprocurador-geral junto ao TCU, ele sugeriu que os ministros peçam para que as joias fiquem na Caixa Econômica Federal, segundo estojo, né, que está de posse de Jair Bolsonaro. E veremos se será isso que será requisitado a ele, porque por hora sequer aquele acordão lá, o acórdão, né, que eles chamam do dia em que o TCU decidiu que o Bolsonaro teria o limite de 5 dias para entregar o estojo, ele ainda não foi publicado. Falta a assinatura de alguns ministros lá do TCU ainda. Então esse prazo de 5 dias ainda não está valendo, não está sendo contado. E são 5 dias úteis. Fim de semana não conta. Então a gente não sabe exatamente o dia que Bolsonaro entregará as joias e o local provavelmente será dado à Secretaria da Presidência, que enviará à Caixa Econômica. As joias que estão retidas na Receita supostamente serão incorporadas ao acervo cultural, né, ao patrimônio do Brasil. E, enfim, o segundo estojo vai parar lá. E o fuzil também, né? O fuzil vai para a PF, pelo jeito vai ser guardado pela Polícia Federal. Também sugestão do Lucas Furtado, que ainda precisa ser acatada ou pelo Augusto Nardes, que é o relator desse caso no TCU, ou por todo o pleno, por todos os ministros, provavelmente por todos. Talvez uma decisão monocrática não seja o suficiente, ainda está tendo essa discussão. Mas veremos quem vai entregar e como será feita essa imagem histórica do estojo que o Bolsonaro jurou de pé juntos, que não tinha pedido e nem recebido, sendo entregue pelos advogados de defesa dele. Agora, Cláudio, com base na tua experiência, eu sei que é extremamente difícil, sobretudo para um acadêmico, e estabelecer qualquer tipo de prognóstico nesse sentido. Agora, o que te parece? Vai fazer água essa história? Você acredita que o Bolsonaro
deve responder por alguma consequência de fato, ou ele deve ser capaz de sair de forma incólume nesse processo? Olha, eu acho que há elementos para que ele responda, né? Porque, se não pelo caso ali das joias mais caras, né, aquelas, digamos que se tentou introduzir no país na mochila, né, do ajudante de ordens ali, pelo que me consta, do ministro das Minas e Energia, né, o almirante, pelo menos por essas das quais ele efetivamente se apropriou. Né? Porque, veja, havia já uma resolução do Tribunal de Contas da União muito clara a respeito de como se lidar com esse tipo de presente, o encaminhamento correto dele. Não é uma novidade, não é alguma coisa, digamos, que fosse eventualmente um limbo do ponto de vista jurídico. Já havia uma definição clara, todo mundo sabia disso, inclusive em outros âmbitos da administração pública, não só no âmbito federal, mas quando a gente olha para o nível estadual, essa questão do recebimento de presentes também é problemática. Então, veja, não haveria como imaginar outra coisa que não o encaminhamento ao acervo da presidência da República, e não do presidente da República da ocasião. Então, veja, me parece que isso é apropriação indébita, no mínimo. Né? E tendo em vista isso, se o presidente não responder a uma apropriação indébita, teremos aí uma situação, no mínimo, surreal, né? Em que o presidente se apropriou de algo que não era dele, que ele tinha a obrigação legal de encaminhar para o patrimônio público e que, na verdade, estava tentando surrupiar. Né? E a gente precisa ver se não há mais coisas, porque quem faz com isso pode fazer com muito mais coisa. Né? E a própria interpretação que o advogado da família Bolsonaro, né, o Frederico Assef, tentou dar a essa coisa, né, de que são bens de uso personalíssimo. Né? Veja, não é uma cueca que o presidente ganhou do príncipe saudita, ou uma gravata, tudo bem que ele poderia usar, você não vai ficar guardando gravata, ou aquele monte de boné, de camiseta de time de futebol que ele andou ganhando pelo país. Realmente não faria muito sentido que isso aí fosse para um acervo presidencial, haja armazém, né, para guardar todo esse tipo de bugiganga. Agora, a gente está falando aqui de joias que têm o valor de milhares de dólares, não é nem de reais, de dólares. Então, o presidente imaginar que fizesse sentido ele se apropriar disso como bem personalíssimo, como falou o seu advogado, mostra, no meu entendimento, má fé. Então, acho que faz muito sentido, sim, que ele responda por isso. É claro que ele tem tantas outras coisas pelas quais ele precisa responder, que eu não sei em que medida mais uma flecha vai custar alguma coisa para São Sebastião. Mas ele tem, na realidade, aí mais um elemento a criar problemas para ele do ponto de vista judicial. Né? Tá certo. Cláudio Couto, muito obrigada, uma ótima noite para você. Sempre bom te receber no ICL segunda edição. Obrigado, sempre um prazer aqui conversar com vocês e estou à disposição para a próxima. Valeu, obrigada. Obrigado, querido. Valeu, gente. Boa noite. Hoje está rápido, sai um, entra outro. Guga estava dividindo a tela com Cláudio, agora vai dividir a tela com Maíra Réquia. Boa noite, Maíra, tudo bem por aí? Boa noite, Rô, boa noite, Guga, César, Chico. Boa noite, uma alegria estar aqui com vocês hoje. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Vamos lá, Maíra, e hoje o senador Flávio Bolsonaro, filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse o seguinte em entrevista à Folha de São Paulo sobre os 2 lotes de joias. Abre aspas. Ninguém sabia o que tinha lá dentro. Pode ser um copo de água. Ninguém sabia. Quer dizer, você embarca, leva qualquer coisa, não questiona, não tem problema nenhum. Se isso virar moda, imagina? Pois é. Parece que não era um copo de água, né? Que Bolsonaro vai ter que devolver agora nesse prazo que o Tribunal de Contas da União deu a ele. Como bem disse Guga, ainda não foi publicado, mas tão logo seja publicado, ele vai ter que providenciar essa devolução. Me parece que não era mais um copo de água. Esse clã Bolsonaro, eles não têm nenhum compromisso com a verdade, né, Roberta? Eles tentam a todo momento justificar o injustificável e achar, de fato, que a sociedade brasileira não tem nenhum poder de crítica, né, para vir com essa alegação estapafúrdia, assim. Então, eles tentam a todo momento colocar em uma cortina de fumaça, ou então criar algum tipo de fato, ou então trazer essas mentiras deslavadas para tentar fugir aí de uma responsabilidade que vem se colocando como extremamente grave, né? O tanto que eles confundiram a coisa pública com seus interesses privados, deu no que deu, né? De estar apreendido aí joias na envergadura de 16 milhões de reais, e a gente está ainda se perguntando quantas pessoas contribuíram para que
para tentar fazer com que isso chegasse às mãos do clã Bolsonaro, quais delitos ali que eles cometeram. Cada hora a defesa fala um tipo de conduta, então, como vocês bem estavam comentando anteriormente, se era presente personalíssimo, a troco de quê isso foi dado? Né? Então, minimamente, aí a gente tem indícios de tráfico de influência ou advocacia administrativa. Se eram presentes que era aí de patrimônio do Brasil, por que estavam tentando tanto colocar a mão nessas joias? Isso dá também uma ideia de que pode ser configurado aí o crime de peculato. Agora, certamente não era um copo d'água. César. Maíra, obrigado, querido, um prazer falar contigo. Vamos explorar um pouco, então, num âmbito um pouco mais prático, porque acho que depois de tanta a gente explorar esse tema de forma tão reiterada, é isso que as pessoas que nos assistem eventualmente querem entender. Por quais crimes ele pode ter que responder de forma efetiva e quais seriam as possíveis punições que ele enfrentaria caso condenado? César, eu acho que primeiro é importante a gente dividir essas investigações e essas condutas aqui em 3 aspectos, porque essa questão das joias, elas têm reflexo pelo menos em 3 estruturas assim, públicas, né? Então tem um inquérito correndo na Polícia Federal, um inquérito que está aí tentando investigar como que isso aconteceu, né? Quem tanto tentou pegar essas joias de volta, para quem essas joias seriam entregues, para que a gente pudesse, então, verificar essa ocorrência desses delitos, né? Então, pode ser peculato, pode ser advocacia administrativa, pode ser contrabando, pode ser tráfico de influência, a depender de com qual justificativa essas pessoas receberam isso, pode ser descaminho, enfim, tem quase que um rol inteiro do Código Penal e legislação específica que, dependendo das investigações, não só o clã Bolsonaro, mas o ministro que foi lá tentar liberar essas joias, todas as pessoas que tinham algum poder público, né, ocupavam algum cargo público, podem responder por práticas de delitos diferentes. E com todas reunidas, todas concorrendo para o mesmo crime, inclusive por associação criminosa. Então, acho que esse inquérito da Polícia Federal, que vem se desenhando aí, é de suma importância para que a gente possa identificar qual conduta, né, foi praticada e, portanto, qual crime cada uma dessas pessoas vai responder. Mas, para além disso, tem um procedimento que está tramitando no Tribunal de Contas da União, que trata aí dessa devolução e de outros, de um determinado, né, estojo, etc., e de outras condutas que, em tese, poderiam atrair prejuízo ao erário, né? Prejuízo, se essas joias ficam com o clã Bolsonaro, é inegável que o patrimônio público brasileiro tem um prejuízo enorme, né? Porque estaria ali na mão de um ex-presidente que não poderia estar com essas joias. E, para além disso, tem também um desdobramento na Corregedoria do Ministério da Fazenda, também para tentar averiguar aí todas essas condutas e suas consequências. Então, na Polícia Federal, a gente está discutindo prática de crime, no Tribunal de Contas da União, dano ao erário e dolo específico para que isso aconteça, então aquela vontade de praticar uma conduta ilícita aí no âmbito da administração, e também na Corregedoria do Ministério da Fazenda, que pode ali, se algum funcionário público tentou fazer alguma artimanha, funcionários de carreira também responderem por um processo administrativo disciplinar. Então, eu falo que Bolsonaro, ele gosta do combo completo. Ele não só pratica crimes, como ele também acaba enveredando aí para todos os caminhos de responsabilidade no direito. Isso sem falar das ações cíveis, que eventualmente ele também poderia ser demandado em outras questões de devolução, indenização e etc. Ou seja, é um strike só, né? E saiu hoje na coluna do jornalista Paulo Capelli, do Metrópolis. A Receita Federal impôs sigilo sobre a documentação que se refere ao lote de joias femininas, aquelas que valem 16 milhões e meio. As autoridades apuram se as joias seriam entregues à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Guga, você acha que esse sigilo é necessário? Por que você acha? Se a gente já viu tudo, se as imagens comprovam, se tem áudio, se tem vídeo, se tem praticamente toda a documentação, né, materializada. A Receita Federal, ela não está poupando o Bolsonaro, né? Desde o momento que reteu as joias até agora, eles têm feito muito corretamente.
E a decisão deles é que, como está sob segredo de justiça, eles não podem repassar ainda essa parte, enfim, dessas informações que ele pediu via lei de acesso à informação, o Paulo Campelli pediu. Enfim, tem que aceitar a decisão deles. Agora, a família Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, tem muito teto de vidro. Eles incorreram em muitos crimes esses anos todos, e antes, inclusive, de serem eleitos. Eu lembrei, quando saiu a primeira pesquisa eleitoral com o nome de Jair Bolsonaro para presidente, ele já apareceu em segundo lugar. Na primeira vez que usaram o nome dele, acho que era 2017, ou era o início de 2018, eu não me lembro o ano exato, ele já apareceu em segundo lugar na pesquisa. Ele já apareceu muito acima do que qualquer pessoa poderia imaginar. Ele nem era conhecido ainda fora ali daquele circuito da extrema-direita. Ele não era tão conhecido e ele já era muito popular. E todo mundo se surpreendeu com essa pesquisa. E quando saiu essa pesquisa, que era do Datafolha, eu estava, por acaso, esse dia lá na sala do Bolsonaro, falando com ele. E na hora que saiu a pesquisa, eu estava do lado dele. E eu vi toda a reação dele. Ele super empolgado, super surpreso, né? Porque ele tinha ficado em segundo na pesquisa. E aí eu falei com ele, vem cá, você está em segundo? E ele, meio impressionado com aquilo, ele virou e falou, estou em segundo, mas isso não é muito bom para mim. Aí eu perguntei, por que não é bom para você? E aí ele disse, porque agora vai todo mundo ficar de olho em mim, vai todo mundo ficar já me observando, isso vai atrair muitos olhares para mim. Ali eu já percebi o medo dele, de ser observado tanto pela imprensa quanto pelos adversários políticos dele. Ali ele deixou claro que tinha teto de vidro. E o medo dele era que, a partir dali, pelo menos a parte dos erros que ele cometeu, ou do que possam ser os erros que ele cometeu, não começou a ser vistos e apurados, que foi o que aconteceu. Então, assim, ele sempre teve receio de ter explorado esse lado dele, que é um lado que parece ser criminoso, que a gente está vendo agora, mais uma vez, culminar com essa história das joias. As joias que ele tentou, pelo jeito, surrupiar, que ele cometeu peculato, que pode dar de 2 a 12 anos de cadeia para ele, fora as rachadinhas, fora os funcionários fantasma, fora todas o envolvimento dele com milícias, que a gente sabe que também há essa suspeita dele ter faturado junto às milícias, junto à venda de imóveis em áreas de milícia. São várias histórias que estão agora se tornando conhecidas porque ele passou a ter essa exposição. Eu acho, inclusive, que quando ele virou candidato a presidente, a intenção dele, muita gente já apurou isso, era só eleger os filhos. Acho que ele também, mesmo bem nas pesquisas, não achava que ia ser eleito. E agora a gente tem aí essa batata aí assando no colo da gente, dos brasileiros, que é a família Bolsonaro envolta em várias suspeitas de crime. Tá certo, Guga. E olha só, o ministro da Justiça, Flávio Dino, encaminhou hoje queixa-crime ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, contra o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, após ter sido falsamente acusado de envolvimento com o crime organizado por ter visitado a favela do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, na semana passada. Vamos dar uma olhadinha no que disse o Eduardo Bolsonaro e a gente já repercute contigo, Maíra. Parece, Flávio Dino foi visitar o Complexo da Maré, a comunidade dominada pelo tráfico de drogas mais bem armada do Rio de Janeiro, Tony, com 2 carros. Ele chegou ali, prezado Abílio, com 2 carrinhos, ou seja, está tudo armado já com tráfico de drogas. Galera do CPX, pode chegar que está na boa. E será que ele vai lá pedir o recadastramento das armas do vagabundo? Não. Ele vai lá dar a segurança. Ele vai lá dar a segurança, Maíra. Olha isso. Não, olha, sinceramente, dá nojo de escutar esse cidadão falar, sabia? Porque, assim, primeiro que além de atacar a honra, né, do ministro Flávio Dino, e por isso que provavelmente ele entrou com essa queixa-crime, esse tipo de ação, é um tipo de ação privada que a gente fala, o próprio ofendido ele demanda, pedindo aí a aplicação da legislação, ele pode ser condenado a uma pena que não é tão alta, mas
uma pena criminal e, além disso, fazer a retratação, né, ou seja, ter que se pedir desculpa e se retratar, ele vomita um discurso recheado de preconceito, né, contra uma população menos favorecida daquela localidade. Agora, eu acho que ele precisa explicar, e aí no esteio do que o Guga estava dizendo, desse possível envolvimento com a milícia, do vizinho do seu pai, né, no condomínio, que teve a maior apreensão ali de armas, tem a questão do Marielle, então, assim, eles invertem a lógica os fatos propriamente ditos, que dá nojo de ver, dá nojo, assim, é um absurdo. E eu acredito que ele vai ser condenado, viu? O ministro Alexandre de Moraes despachando, ele vai ter aí o prazo de defesa, e fatalmente está mais que comprovada essa questão do ataque à honra do ministro Flávio Dino com essas alegações ardilosas. E é importante, assim, por fim, a gente ressaltar, né, porque ele faz essas acusações ali na tribuna da Câmara, e é importante a gente destacar que ele não vai tentar ali alegar a questão da imunidade parlamentar, mas a imunidade parlamentar, assim como liberdade de expressão, também não é salvo-conduto para o cometimento de crimes, não. Então, esse povo que gosta muito de fugir também da sua responsabilidade vai ter que acertar contas com a justiça também mais um artiguinho aí do Código Penal, 139 seguintes aí do Código Penal, vai ter que acertar contas com a justiça também com relação a essa conduta. E Guga, ele disse também que o ministro Flávio Dino chegou sem seguranças e que, de fato, ele tinha ido fazer uma reunião com o crime organizado. É pesado, né? O que é mais uma fake news. Ele não foi sem seguranças, ele tinha policiais ali fazendo a proteção. E vale relembrar que Flávio Bolsonaro fazia campanha no Complexo da Maré, também caminhando pelo complexo com 1 ou 2 seguranças ao lado dele no máximo, para senador e para o pai dele também, a presidente, na eleição passada. Então, retrasada, em 2018. Então, Flávio Bolsonaro, ele próprio faz o mesmo. Ele vai até ali, ele conversa com as pessoas, ele pede voto. Eles sabem que no Complexo da Maré tem mais de 150 mil pessoas morando ali. E que uma minoria ínfima está envolvida em crime. E que proporcionalmente há muito mais criminosos em volta da família Bolsonaro do que em volta do Complexo da Maré. A família Bolsonaro, sim, proporcionalmente está sempre tirando foto, aparecendo ao lado ou sendo vizinho de criminosos, de assassinos, de milicianos. A família Bolsonaro, sim, tem, como eu falei, teto de vidro e muito a explicar. E nessa, já que a gente está falando da família Bolsonaro, ele está lá ainda, né, refugiado nos Estados Unidos, não volta, não tem ainda uma data para voltar. E o filho dele foi perguntado, Flávio Bolsonaro, por que o pai está lá, se ele está deixando de voltar para o Brasil por conta do escândalo das joias, o que é óbvio, né? E ele disse não, que não tem nada a ver. É porque surgiram novos compromissos nos Estados Unidos. E aí fica a dúvida, será que tem algum brinquedo novo sendo inaugurado na Disney? Total. Boa. Essa é a pergunta. Mas, gente, Vivendas da Barra, esse endereço conhecidíssimo, das maiores apreensões de fuzis da história do Rio de Janeiro. Não é Complexo da Maré, né? O cara de pau de falar uma história dessa, quando o CEP da família inteira está cheio de histórias. O assassinato da Marielle Franco passa por esse endereço, esses fuzis clandestinos no Rio passam por esse endereço, sabe? Que moral esse sujeito tem para falar isso, né? Uhum. E eu acho que vai ser processado, por isso que é importante não deixar passar mesmo, sabe? De transfobia, de uma acusação como essa, tem que processar, não pode deixar barato, sabe? Tem que ser caso a caso, não deixar. É a única maneira, né, de frear também, né, Calejão? Exato. Teve uma fala, o Glauber Braga faz uma fala muito incisiva contestando essa colocação do Eduardo Bolsonaro. E veja, todo o nosso ordenamento jurídico, está aqui uma jurista, me corrija por favor, querida, se eu estiver errado, mas ele é organizado com base em jurisprudência e de forma interpretativa. As leis, elas precisam ser interpretadas. Entende? Na medida que você tem, por exemplo, o artigo 53, que efetivamente garante
que deputados, parlamentares são invioláveis, têm direito à livre expressão, isso não pressupõe o cometimento de crimes. Isso é óbvio, é transparente quanto à luz do dia. Você não pode se valer da tua atividade parlamentar para passar por cima do que está consagrado na Constituição Federal. Você não pode utilizar a tua fala enquanto parlamentar para atacar não só o ministro da Justiça, mas toda uma comunidade carioca a qual você, enquanto parlamentar, imputa a pecha de criminosa, de forma mais ampla, entende? Então, é típico da forma como o bolsonarismo se organiza. Eu concordo com a Maíra, é nojento ver esse cidadão utilizando uma maneira tão vil, tão baixa, para angariar apoio e capital político, e ele deve responder na medida da lei. O Flávio Dino está certíssimo. Pois é. Maíra Reck, é uma ótima semana para você. Um beijo, querida. Obrigada, boa noite, gente. Bom trabalho. Boa noite, querida. Um beijo. Estamos andando, né? Processo do Nicolas, do Eduardo Bolsonaro. Vamos que vamos, né? Por isso não deixa barato, manda ver. É isso mesmo. Pode. Vamos falar de economia? Com o André Roncalha, chegando aqui no Série Segunda Edição. Oi, André, boa noite para você. Boa noite, Roberta. Grande César, Chico, grande Guga. Boa noite, querido. André, saiu na Reuters. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o presidente Lula orientou que os membros do governo façam reuniões com os presidentes da Câmara e do Senado, líderes partidários e economistas de fora do mercado antes da apresentação oficial do arcabouço fiscal, ou seja, as regras de gastos do governo. Pediu para o Haddad circular com o projeto, né? Exato. Fazer um marco fiscal é algo realmente muito difícil, envolve muitas cabeças, porque existem muitos detalhes que muitas vezes uma equipe pequena não consegue dar conta de pensar. Eu vou até relembrar aqui o caso do Plano Collor, que foi desenvolvido por um grupo muito pequeno de pessoas no apartamento da Zélia Cardoso, enquanto ela celebrava a nomeação dela para ministra da Fazenda, da Economia, né, no início do governo Collor, com um punhado de pessoas muito pequenas. Ou seja, quando ela foi apresentar o plano, tinha tantos pontos cegos no plano que ela ficava toda hora rendida. Então o que a gente está vendo aqui foi um plano que foi concebido por um grupo, né, de pessoas dentro ali do Ministério da Fazenda, a Secretaria de Política Econômica, liderada pelo Guilherme Mello, a Secretaria Executiva liderada pelo Gabriel Galípolo, e agora eles estão ampliando um pouco para justamente obter novos pontos de vista para deixar, né, obviamente, a proposta muito mais redonda para quando ela chegar no Congresso, para que ela possa ter, né, uma tramitação mais célere, uma tramitação que tenha menos obstáculos no caminho. E eu acho que uma parte aí tem a ver com talvez o Lula não ter gostado de um ponto ou outro, que pode ter parecido para ele, talvez muito conservador do ponto de vista, né, da regra fiscal, que ele gostaria. A partir do momento que for lançada, a gente vai saber quais foram as motivações, se foi, né, uma busca de segurança da parte do presidente ou se foi efetivamente alguma contrariedade que ele observou ali. É exatamente onde eu iria, Roncaglia, contigo. Eu venho recebendo, sobretudo por parte de pessoas que estão na esquerda, mais à esquerda no espectro político-ideológico, a crítica de que o Haddad está sendo muito fiscalista. A gente já conversou um pouco sobre isso no próprio programa. O que você espera desse arcabouço fiscal? E o que eu sei, de novo, que isso é extremamente difícil de se pontuar, mas o que você identifica que pode ter desagradado o Lula nessa medida? Você consegue identificar algo de imediato que te salte aos olhos? Bom, eu vou tomar como base a fala do vice-presidente Geraldo Alckmin hoje no seminário do BNDES sobre desenvolvimento sustentável no século XXI. O Alckmin ele deixa muito claro que o marco fiscal vai envolver uma combinação de trajetória da dívida, né, aquilo que eu já conversei aqui, de a gente verificar quanto que o cheque especial do governo está crescendo e acomodar, né, a despesa e a receita do governo de uma maneira a evitar que essa dívida cresça muito rapidamente. Essa é um dos critérios. O outro critério é fazer alguma meta de superávit primário, que é a economia que o governo faz para poder pagar os juros da dívida, para poder pagar esses juros do cheque especial, nessa metáfora simplificadora que eu uso, e finalmente algum limite de gasto. E aqui, Calejão, que eu acho que talvez seja o ponto mais sensível da proposta.
Porque quando foi veiculado e ventilada na imprensa, né, o rumor de que havia um limite de gastos, rapidamente os economistas de corte mais liberal falaram, olha, eles só substituíram o nome de teto de gastos por limite de gastos. E as pessoas da esquerda já ficaram incomodadas porque pareceu muito fiscalista. Do meu ponto de vista, eu sempre busco esperar para ver o que vai acontecer, qual vai ser a proposta, antes de tirar a conclusão. Por que eu digo isso? Vamos imaginar, na metáfora da dieta, que o teto de gastos impôs para a gente uma dieta de 600 calorias por dia. É uma dieta muito restritiva, faz com que a gente perca peso rapidamente, não tem como sustentar isso, né, no longo prazo. Aí vem uma proposta e fala o seguinte, olha, vamos subir esse gasto calórico, esse consumo, consumo calórico, né, para 1.200. Então vai ter gente que vai falar, não, eu quero para 1.800. Vai ter gente que vai falar, eu quero 1.400. Então 1.200 vai parecer muito pouco, vai parecer um limite, né, restrito. Para outras pessoas vai parecer demais. Olha, estava em 600, agora subiu para 1.200, tá demais, vai engordar, não vai ter como manter, né, o peso que a gente quer do Estado para ele não se tornar muito grande e tal. Em outras palavras, sem a gente saber qual é efetivamente a política de limite de gastos, é muito difícil a gente chegar a alguma conclusão. Novamente eu pontuo, ser ministro da Fazenda é ter um dos piores empregos do mundo, porque não importa o que você proponha, todo mundo vai ficar infeliz. Aqueles que te apoiam e aqueles que estão na oposição. E eu acho que o Haddad tem essa tarefa difícil. Novamente, eu venho dando o benefício da dúvida, no sentido da capacidade do ministro de entregar uma regra fiscal que atenda aos anseios da base que elegeu o presidente Lula. Eu acho que isso é importante, acho que ele vem tratando desse tema com o devido rigor. Na minha visão, está demorando um pouco mais do que seria adequado, para que a gente diminua ruídos. Só que, por outro lado, eu acho que também tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção nesse embate aqui com o Banco Central, que é, se o governo atender e divulgar esse marco fiscal antes da reunião de quarta-feira, na minha visão, pode ser entendido isso como o Banco Central vencendo a queda de braços contra o Ministério da Fazenda, se a gente puder colocar nesses termos, tá? Mas, na minha visão, eu acho que o governo tem autonomia para oferecer a regra fiscal quando ele achar que está boa, quando ele achar que está redondo o suficiente, e o Banco Central deveria reduzir a taxa de juros, independentemente disso, em face dos vários indicadores que já estão disponíveis aí para a gente ver, queda da desaceleração da inflação, desaceleração da atividade, né, uma potencial crise financeira global que pode estar na vizinhança, aí na esquina ali da história. Então, eu acho que tem muitos fatores que justificariam o Banco Central iniciar o corte nessa quarta-feira. Acho que vai? Quase certeza que não vai começar o corte nessa quarta-feira. E falando em taxas de juros, Joseph Stiglitz, vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2001 e professor da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, definiu a taxa básica de juros Brasil como chocante e equivalente a uma pena de morte para o país. Roncalha. E pelo jeito ela vai continuar, foi uma pena de morte por asfixia, né? É uma pena de morte lenta, que vai asfixiando a nossa economia, asfixiando a indústria, asfixiando a atividade real da economia, enquanto transfere bilhões e trilhões de recursos para aqueles que vivem do rentismo. Lembrem-se, rentismo não é nenhuma ofensa. Tá? Rentismo é quando você vive e gera renda a partir de uma propriedade, ou seja, algo que não requer de você qualquer atividade laboral, qualquer esforço para que você consiga obter a propriedade que produz aquela renda. Num país como o nosso, em que as montadoras estão paralisando, antecipando férias para a atividade, para elas conseguirem sobreviver financeiramente, para mim isso é traço absolutamente indiscutível de que o nível da taxa de juros passou não apenas do limite do nível tolerável, que é o que o Stiglitz está falando, nenhuma economia sobrevive com 8% de juro real. Lembrem, para quem não lembra, juro real é quando você pega a taxa de juros nominal, que é 13,75%, que é o que o Banco Central estabelece no prazo mais curto, que é de 1 ano, e tira a inflação, ou seja, a gente está vivendo com 8%. Não há atividade real que sobreviva a isso, e é a esse ponto que o Stiglitz está se referindo aqui. Mas, novamente, né, Roberto, é um prêmio Nobel falando isso, rapidamente as pessoas já falaram, será que ele entende mesmo de economia? Se ele está falando isso, né? Ou chamam de comunista, né, também. Tudo é comunista. O
presidente... não precisa ser um grande comunista, como os 44% dos brasileiros acham, para achar que essa taxa de juros é imoral e vai matar a economia. O Alckmin falou nisso, o presidente da Fiesp, o Josué Alencar, falou que era pornográfica a taxa de juros. É também outro bom adjetivo para essa taxa de juros. Ou seja, não precisa sequer ter estudado, basta ter um dia produzido alguma coisa no Brasil para saber que isso não dá. Não dá para ganhar dinheiro na rede, né? Na vida boa. Tem que trabalhar, tem que fazer, tem que produzir, né? Tem que gerar. Agora, enfim. Tem uma questão, posso fazer uma pro... que eu gostaria muito brevemente, André, que a gente já não está com muito tempo, mas eu acho que isso é extremamente pertinente. Você acredita que a política monetária possa estar sendo deliberadamente usada para sufocar a economia brasileira e, consequentemente, comprometer essa administração federal? Eu acho difícil fazer essa afirmação hoje. Eu acho que esse é o efeito, Calejão. O efeito é esse. Se ele é intencional ou não, eu acho difícil colocar isso hoje, e eu explico por quê. Porque existe, como o André Lara Rezende coloca, uma camisa de força ideológica aqui. Então ainda, eu vou dizer para você, eu acho, realmente, eu conheço essas pessoas, eu converso, interajo sistematicamente com o pessoal da Faria Lima, e eles realmente acreditam que eles estão fazendo o melhor para a economia. Eu não estou brincando, eu já sim tentei questionar de todas as maneiras para ver se revelava ali algum interesse oculto, escuso. E não, eles falam assim, realmente, se você não controlar a inflação, quem vai sofrer é o mais pobre, quem vai perder é o mais pobre. E de todas as maneiras que se questionam, na visão deles, é quase uma fatalidade o fato de que eles ganham mais do que os outros. Na visão deles, eles estão bem posicionados no sistema por mérito deles, porque eles se esforçaram, porque eles conseguiram bons empregos, então por isso eles acabam recebendo. Mas não existe nada, pelo menos nas pessoas que eu conheço, até porque se eu soubesse que existe esse interesse, eu dificilmente manteria o contato com elas por questão moral, existe realmente uma camisa de força ideológica, uma viseira que impede as pessoas de entenderem que quando elas vão em rede nacional, e eu já vi vários economistas de gestores de ativos, né, falando, olha, o desemprego vai ter que aumentar para a gente combater a inflação, sendo que não é o emprego dessa pessoa que está sendo eliminado. É o emprego de milhões de pessoas que vai ser precarizado, que essas pessoas não vão ter condições de trabalhar dignamente, que vão ser afetados. E aí eu acho que, sendo ela intencional, ela acaba... por trás razoado que conforma a maneira como o Banco Central atua na economia. E isso é muito difícil de combater pela força, né, que tem esse discurso na imprensa e pelos interesses envolvidos. Tá certo, André Roncalha. Obrigada pela valorosa informação aqui pra gente no ICL Notícias, segunda edição. Boa semana para você. Obrigado, Roberta. Obrigado, querido. Uma boa semana para todo mundo. Fiquem bem. Um grande abraço. Um abraço. Um abraço. Meninos, antes de ir embora, vamos dar uma olhadinha no fechamento do mercado? Por favor. Bota na tela aí pra gente, olha só. Ibovespa, queda de 1,04%. Essa daqui é a Bolsa da Europa, ó. Sobe 0,98%. S&P sobe 0,89%. Nasdaq sobe 0,39%. E o dólar fechou a R$ 5,24, queda de 0,52%. É isso aí, ó. Segunda-feira, no vermelho aqui no ICL. Mas vamos agora para os nossos destaques, naquela rodadinha final. Deixa eu começar com o Guga, que está calado, só concordando com tudo que o André falava. Tá tranquilão, segundão. Só ouvindo a aula aqui do André. Mas, enfim, gente, quem está no vermelho também é a Jovem Pan. Segundo a Jovem Pan, eles já perderam mais de 800 milhões de reais, graças à campanha do Sleep Giants Brasil, que tem desmonetizado a rádio. E eles tentaram calar o Sleep Giants Brasil. Por incrível que pareça, a Jovem Pan, aquela que defende a liberdade absoluta de expressão, ela não quer que o Sleep Giants continue se expressando contra a rádio. E ela recorreu à justiça e, em decisão por enquanto parcial, o juiz manteve as postagens do Sleep Giants no ar, pedindo para a empresa ou para algumas empresas de publicidade pararem de patrocinar a Jovem Pan. É muito irônico ver aquela rádio que usou essa cascata da liberdade de expressão absoluta para propagar narrativas contra, por exemplo, a vacina na época da pandemia, agora se colocar contra um grupo de ativistas que pede para que as empresas
saibam aonde estão colocando e despejando dinheiro. Eles não estão produzindo fake news contra a Jovem Pan, eles estão apenas pontuando para as empresas de publicidade, as empresas que patrocinam a Jovem Pan, quais são as fake news que a rádio está vinculando e que tem aquela marca daquela empresa junto ali do lado. E aí, para se defender, eles falaram, o Sleep Giant Brasil, uma vez cientificada dos fatos, uma vez que a gente avisa aquela empresa o que está acontecendo, cabe apenas a ela avaliar se o conteúdo difundido condiz ou não com seus interesses comerciais. É a empresa que vai decidir. Isso é a tal da liberdade, e sendo usada de uma maneira que não está ferindo a democracia. Eu não vejo porquê da rádio tentar calar os Sleep Giants, mas, por enquanto, não conseguiram. Pois é, Jovem Pan já perdeu bastante dinheiro. Bastante dinheiro. Pô, mentiu demais, né? Pelo amor de Deus. Tá ali, né? Mentiu demais. Vai lá, Chico. O meu destaque é um destaque meio kafkiano, né? Porque a jornalista Juliana Dalpiva, ela é autora do O Negócio do Jair, aquele livro muito importante, não só no ano passado, como ele segue um livro muito importante, que dá conta de toda a bandalheira da família Bolsonaro, os 107 imóveis, os negócios da ex-mulher e por aí vai. Durante as suas apurações no ano passado, ela recebeu uma mensagem do advogado, este senhor aí, o advogado do Bolsonaro, Frederico Assef, ameaçando ela. A ameaça era coisinha boba, tipo, lá na China você ia desaparecer e não encontraria o seu corpo. Só isso. Só ameaça, coisa pouca, nesse nível. Ela entra na justiça e a justiça toma uma decisão que é completamente, por isso que eu falei no Kafka, é completamente surreal. Até manda o advogado pagar uma multazinha lá para ela, mas reverte uma parte do processo e a torna ré. Em vez de ela vira ré por ter, Guga, revelado a mensagem dele. Ela revelou a mensagem dele por segurança, gente, para continuar as apurações dela. Ela estava no meio de uma série, de um podcast do UOL, ela precisava ter alguma segurança. E vai, o juiz reverte, o juiz de primeira instância, o senhor Fábio Junqueira, e esse caso vai ser julgado agora pelos desembargadores do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Tomara que não cometam a asneira maior de condená-la. Só faltava isso. Então, toda a solidariedade para a Juliana nesse caso absurdo. E eu acho que vale a pena ressaltar que a gente vai ficar em cima disso. Por favor. A gente vai seguir esses processos, a gente vai expor. Então, tudo isso precisa ter o escrutínio público, porque, assim, não fica pior do que isso. Você ter um profissional de imprensa ameaçada, que vem a público, relata a ameaça e depois sofre qualquer tipo de retaliação judicial em nome da lei por estar resguardando a sua própria integridade física. Isso é um absurdo do absurdo, é difícil expressar a indignação com palavras. Nós vamos ficar em cima disso. Perfeito. Calejão, dá notícia boa pra gente. Eu vou encerrar de uma forma um pouco mais leve. Hoje houve o lançamento do novo programa Mais Médicos, que agora se chama Mais Médicos para o Brasil. São 15 mil vagas só em 2023. Essa iniciativa foi apresentada hoje no Palácio do Planalto pelo Lula. O investimento total é de 712 milhões de reais, e a gente sabe que o Mais Médicos foi um programa muito atacado pela direita liberal, pelo próprio, depois pelos radicais que vieram a formar o substrato que animou o próprio bolsonarismo, e eu aproveito o meu destaque para pedir desculpa para os cubanos. Eu acho que isso não foi feito com a devida ênfase. Aqueles médicos foram hostilizados, eles eram pessoas que vieram cuidar de uma parcela da população brasileira que é sistematicamente negligenciada e ainda foram atacados de uma forma muito baixa, muito desonesta. Então, é uma ótima notícia, parabéns para o governo federal, e fica aí a minha desculpa para os médicos cubanos que naquela ocasião foram tão
atacados. É uma ótima notícia para o povo brasileiro. Maravilha. Sem 15 dúvida. mil médicos. É isso aí. Meninos, obrigada, viu? Uma boa semana pra gente. Guga, um beijo. César, Valeu. Chico. Amanhã a gente se encontra aqui às 7 horas da noite. Mas antes, você sabe que às 8 da manhã tem ICL Notícias, primeira edição, com William De Luca, Vivian Mesquita e Eduardo Moreira. Então não perca amanhã de manhã o ICL primeira edição e depois um encontro com a gente aqui à noite no ICL segunda edição. Um beijo, se cuidem e boa semana. Beijo. Tchau, tchau. Um beijo, gente. Fiquem bem.